Então vamos para a palavra do Senhor, total dependência tanto do pregador quanto da igreja, para receber tudo que o Senhor tem para nós. Então, convido a todos a abrir a Bíblia Sagrada no livro de Esdras. Esdras, Antigo Testamento, livro de Esdras, capítulo 8, versículo 21. Diz assim a palavra do Senhor: Então ali, junto ao rio Ahava, proclamei um jejum para nos humilharmos diante do nosso Deus, para lhe pedirmos uma boa viagem para nós, para os nossos filhos e para tudo o que é nosso. Porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porque já lhe havíamos dito: a mão do nosso Deus está sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas a força e a sua ira são contra todos os que o abandonam. Assim, nós jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e Ele nos atendeu. Tem alguém que precisa de um atendimento do Senhor aqui nessa noite? Então você crê que esta é a palavra do Senhor para a tua vida? Crê? Quem crê? Faz um sinal assim. Então quem fez esse sinal pode expressar esta fé aplaudindo esta palavra. Glórias a Deus! Aleluia! Obrigado, Senhor, por tuas palavras. Os amados podem sentar-se. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Queridos, vamos começar pelo primeiro versículo que a gente leu. E vejam como é importante entender a palavra. É o versículo 21. O versículo 21 diz assim: Então ali onde? Ali junto ao rio Ahava, proclamei um jejum. Quem proclamou um jejum? Quem proclamou foi um homem chamado Esdras. Ele foi um homem levantado por Deus para conduzir o seu povo daquele lugar onde eles estavam, junto ao rio Ahava, mas para que saíssem dali e fossem para um outro lugar, e esse outro lugar era Jerusalém. Prestem atenção numa coisa: Jerusalém era o lugar do povo de Deus. Aquele era o lugar certo. Aquele era o lugar onde eles deveriam estar, mas não estavam. Onde eles estavam? No rio Ahava, que ficava a 1.600 quilômetros de Jerusalém. Mas por que Jerusalém era o lugar do povo de Deus? Porque em Jerusalém é que estava o templo. Em Jerusalém é que estava a Arca da Aliança. A presença de Deus estava em Jerusalém. Ali era o lugar onde eles podiam adorar a Deus livremente. Mas no rio Ahava não. Por isso, a palavra fala desta boa viagem. Por isso Esdras está proclamando um jejum. Em outras palavras, ele está anunciando, ele está chamando o povo para, reunidos ali, fazer um jejum e pedir ao Senhor que o Senhor concedesse a eles uma boa viagem. Não só para eles, como também para seus filhos, ou seja, para a sua família. E mais do que isso também, que fossem todos levados debaixo da proteção de Deus, em segurança,
inclusive sobre os seus bens, sobre os seus pertences. E olha, irmãos, naquele tempo a coisa não estava boa para eles. Eles estavam longe de sua terra. E já há muitos anos, há décadas, que eles estavam naquele lugar, um lugar de prisão, um lugar de escravidão, um lugar onde eles estavam debaixo de um domínio de um rei persa, que aquilo não era plano de Deus para a vida deles. Não. Plano de Deus, Jerusalém. Onde eles estavam? Ali no rio Ahava. E é aí que a palavra do Senhor começa a conversar com a nossa vida. Porque Deus tem um lugar preparado para nós. Deus tem um lugar de bênção. Um lugar onde Ele está presente. Um lugar onde Ele fala com você. Um lugar onde Ele esclarece a tua vida. Mas não é no rio Ahava. E quanta gente hoje está onde? Está no rio Ahava, longe do Senhor, não sente mais a sua presença. Muito mais do que falar de um lugar físico, geográfico, irmãos, nós temos que dizer que hoje não é diferente. Porque Deus tem um lugar para nós, um lugar que Ele preparou. E muitas vezes, tantos e tantos, não se encontram nesse lugar. Se naquele tempo o lugar era físico e era Jerusalém, hoje esse lugar se chama Cristo. Cristo é o nosso lugar. Cristo é o lugar da bênção. É por isso que a palavra do Senhor diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então, como eu poderia ver coisas novas na minha vida? Como eu poderia deixar as coisas ruins para trás, as coisas do passado, que tantas vezes condenam, que tantas vezes machucam, que tantas vezes representam exatamente a razão do nosso sofrimento? Mas como eu vou deixar essas coisas para trás, se eu não estiver num lugar em Cristo? A palavra do Senhor diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Eu não consigo ver vitória se eu não estiver em Cristo. E isso também fala de um lugar, não geográfico, mas um lugar espiritual. Um lugar onde é sobre presença, irmãos. É sobre presença. É sobre estar na presença de Jesus. É sobre ir para o trabalho e Jesus estar junto. É sobre estar em casa e Jesus estar junto. É sobre caminhar nas ruas e Jesus junto, porque nós estamos nele. Amém, meus amados? Mas quantas vezes a gente tem que fazer uma viagem? Como a Cida bem expressou sobre viagem, é incrível, né, Cida? Porque, imagine, é um tema idêntico. Aliás, eu quero colocar o título dessa mensagem da seguinte forma: eu quero dizer que Cristo é a melhor viagem da tua vida. Amém, irmãos? Cristo foi a melhor viagem da minha vida. Eu estava no rio Ahava, mas lá não era bom. Quanta gente foi para lá. Sabe quando ela disse que algumas vezes, na tentativa de ir para um lugar melhor, nós fazemos uma escolha errada. E ao invés de sair do rio Ahava e seguir para Jerusalém, nós achamos que a boa viagem é para outro lugar. E quanto mais nós nos distanciamos de Jerusalém, vou trazer para hoje, quanto mais nós distanciamos de Cristo, muito mais difícil fica a nossa vida.
muito mais distante é a vitória, porque é só nele que somos mais do que vencedores. Amém, irmãos? Então, o que Esdras faz? Ele proclama um jejum. Ele sugere que aquele povo se humilhe diante de Deus. Está aí outra coisa para nós. Quantas vezes, por não acreditar que Deus tem um lugar para nós, que Ele preparou um lugar de bênção, que Ele preparou um lugar de novidades, quantas vezes por não acreditar nisso, nós acabamos nos envolvendo com outros caminhos. Quantas vezes nós estamos no lugar errado, precisando então, como a Cida trouxe na hora do testemunho, recalcular a rota e ir imediatamente para o lugar preparado por Deus. Então essa boa viagem é a saída do Ahava e a chegada até Cristo Jesus, de onde nós nunca deveremos sair. Quem crê? Quem crê? Aí, ele não se põe sozinho nesta viagem. Como nós também não estaremos sós. Algumas coisas nós precisamos enxergar nesse versículo. É um só, mas primeiro, nós precisamos entender que Deus prepara Esdras para nos conduzir. Ele era um sacerdote, e como sacerdote, ele foi um bom representante do povo perante Deus. Ele foi também um escriba, e como escriba, ele era conhecedor da palavra, e portanto, alguém que ensinava a respeito das Escrituras. E ele foi um líder que conduziu este povo ao lugar preparado por Deus. E assim, aqui estamos nós. Eu tenho certeza que Deus tem preparado Esdras para você também. Gente que te conduz, gente que te ensina a palavra, gente que está contigo e que ora por você, te representando diante de Deus. E sem isso, meus amados, é difícil dar o primeiro passo. Mas quando isso tudo acontece, e Ele coloca todo esse povo, olha só, e não só o povo, mas também as coisas necessárias para chegar até lá. Eu penso que na situação que eles estavam, não eram coisas luxuosas, não eram coisas com valor material. Mas imaginem, é uma viagem de 1.600 quilômetros. Crianças, idosos, iam a pé, levando alguns animais, levando alimento, levando agasalhos, seja para proteger do sol, seja do frio. Acho que frio não tinha lá, mas enfim. Imagina o risco. Então, é por isso que no versículo 22, que é o próximo, diante dessa realidade, a palavra diz que Esdras teve vergonha de pedir ao rei, o rei que havia concedido a eles a possibilidade de voltar para Jerusalém. Depois de uma escravidão terrível, depois de um tempo enorme nas mãos do inimigo, agora eles poderiam retornar, mas ele poderia inclusive ter pedido ao rei uma proteção. O rei certamente concederia, mas a palavra diz que ele teve vergonha de pedir ao rei um exército e também cavaleiros para defender aquele povo do inimigo no caminho. E aí eu quero já dizer, irmãos, que nessa viagem, onde a gente sai do Ahava, a gente sai daquele lugar que não é o lugar da bênção, que não é o lugar preparado por Deus. Ali é o lugar do clamor, ali é o lugar do jejum, é o lugar da preparação. Mas para sair desse lugar e ir até onde Deus tem prometido para cada um de nós, essa viagem não é uma viagem turística, como muitos podem pensar.
E às vezes sem querer, confunde achando que é uma viagem de passeio. Mas não é. Porque se pensar assim, vai pensar que vai ser divertido, vai pensar que é só risada, e tem isso também, mas não é só isso. É também uma viagem de provas. É também uma viagem onde muitas e muitas vezes nós nos veremos em dificuldades. Isso faz parte da viagem. E nós precisamos entender isso. Não é uma viagem de turismo, como também não é uma viagem de férias. Porque viagem de férias é assim, você vai já pensando em voltar. Mas essa viagem que nós fazemos até Cristo é uma viagem que não pode ter volta. Quem está entendendo, dá um glória a Deus. A hora que você encontra com Cristo, irmãos, não dá mais para sair desse lugar. Não dá mais para voltar para o Aava. Não dá mais para ter saudade do que a gente viveu lá atrás. Ir para Cristo, irmãos, não é apenas uma viagem que você vai recuperar coisas que você perdeu, supostamente, do teu passado. Mas, acima de tudo, é uma viagem para você descobrir o teu futuro. Aquele futuro preparado por Deus só poderá ser descoberto por aquele que chegar lá. Então o grande desafio é chegar no destino, é chegar em Jesus, é chegar em Cristo, o nosso lugar, o lugar espiritual. Por isso que Jesus fala na parábola das videiras, que nós temos que estar conectados nele, porque sair cai naquilo que o Esdras falou. Olha o que está aí. Ele declarou uma coisa. Ele disse para o rei. Muitos ouviram. Ele disse, a mão do nosso Deus está sobre todos os que o buscam. Ele disse isso. É o mesmo que dizer, nós vamos buscar. E as mãos do Senhor será sobre nós. Irmãos, você já deve ter sentido essa necessidade. Você já deve ter feito isso. Você já deve ter passado por um momento que você disse assim, eu vou buscar no Senhor. Isso normalmente acontece quando você já não tem mais jeito de fazer sozinho. Quando a coisa encrua, meleca, aí você diz, e agora? Eu vou buscar no Senhor. Tá. Ele também disse. E disse, a mão do Senhor estará sobre mim. E disse mais até, ele falou, a mão do Senhor não vai estar sobre aqueles, olha lá, aqueles que o abandonarem. Não é isso que está aí no versículo? Olha bem. Ele fala que a força de Deus e a ira de Deus, ela é contra todos os que o abandonam. Por que ele falou isso? Porque ele acreditava nisso. E agora que ele está ali preparando o povo para a viagem, sabendo de todo o perigo, irmãos, um perigo que todo cristão tem que enfrentar. Querido irmão em Cristo, não caia no engano de achar que você se pôr nesse caminho significa ter todas as coisas resolvidas na hora que você quiser. Que ninguém vai se opor, que ninguém vai te ofender, que ninguém vai aparecer tentando te impedir. Porque esse é um caminho cheio de inimigos, cheio de gente que vai querer te fazer parar. Cheio de gente que pode roubar as tuas coisas. Cheio de gente que pode ofender, atacar, não só você, como sua família. É isso que está na palavra. Então, com esta consciência, nós vamos para esta viagem com uma chance de chegar até lá. É se as mãos de Deus estiver sobre nós. Então a questão agora é,
As mãos do Senhor está ou não sobre você? Vamos entender uma coisa? Vamos responder o que é para ser respondido? Depende. Depende, ela pode estar ou não. Esteve ou não sobre eles naquela viagem, sim ou não? Porque a palavra diz que eles foram atendidos. Mas veja onde está o erro de tanta gente. Porque muitas vezes a gente se vê sozinho nessa viagem? Porque muitas vezes a situação que você tem que enfrentar te deixa em completa dúvida e você começa a pensar que foi abandonado, que não vai dar certo. É justamente porque, irmãos, tem que haver uma coerência entre aquilo que nós falamos e aquilo que nós fazemos. Sabe aquele negócio que a gente fala aí, que é para falar até papagaio fala? Pois é, então, mas um crente que diz crer, mas na hora da primeira dificuldade, as palavras que saem da boca dele são totalmente contrárias ao que ele diz que crê. Ele diz, o Senhor é comigo, mas sofre qualquer ataquezinho do maligno, e ele já se põe a reclamar, e quantas vezes até dar mau testemunho do que ele está vivendo sobre Deus. Mas não está adiantando, mas tá... Então assim, a fé que a gente professa, irmãos, tem que ser a fé que nós vivemos. Então vamos lá, você tem que fazer uma viagem, você tem que sair de um certo lugar, você quer ir para aquele lugar que Deus preparou para você. Então a primeira coisa que nós temos que aprender com esta palavra é que aquilo que nós falamos vai determinar se nós também testemunharemos a vitória. Quem entendeu aí? Faz um sinal. Quem quer dar testemunho de vitória tem que não só falar, mas também fazer do jeito que fala. Amém? Cutuca o irmão do lado aí e fala, é isso, velho, é isso, velho. Problema pode estar aí, amados. Sabe aquele negócio da fé contrária? Sabe aquela coisa do tipo, não sei, parecia, mas agora estou em dúvida? Quem sabe hoje é o dia de voltar a falar sobre a vitória que você acredita que Deus vai te dar. Amém? Porque as mãos do Senhor esteve sobre aquele povo. E por que esteve? Vamos ver lá no versículo 23, olha o que eles dizem. Assim nós jejuamos. Então, primeira coisa, assim nós jejuamos. Onde? No rio Ahava. Lá era o lugar do jejum. Lá era o lugar da preparação. E nós muitas vezes confundimos, irmãos. Nós confundimos aquele lugar da preparação com o lugar do destino. Nós achamos porque demos os primeiros passos, frequentamos alguns cultos, louvamos alguns louvores, ouvimos algumas palavras, participamos de algumas campanhas, nos envolvemos com alguns ministérios, a gente acha que isso é tudo, quando muitas vezes nem saiu do lugar, estamos só na preparação. Sabe, a gente não pode confundir os meios com o fim. A nossa finalidade, o nosso objetivo é ir até Cristo, é abraçar Jesus, é caminhar com Ele o tempo todo, sem dúvidas de que Ele está conosco, consultando Jesus, sentindo a presença de Jesus. Sabe, irmãos, esse povo que estava ali com Esdras, a maioria deles nunca esteve em Jerusalém. Já havia passado 128 anos. Só aqueles que tinham mais do que essa idade, existiam alguns,
Mas vê, não devia. Acho que não tinha glicose naquele tempo, não tinha pressão alta, não é possível, né? 120 e tantos, mas tinha alguns, mas a maioria não. A maioria havia nascido ali. Se a gente pensar bem, nós também, irmãos, ou pelo menos a maioria de nós, nasceu num lugar que não era para estar. Nascemos fora da presença do Senhor. Fomos influenciados por tanta coisa que acontecia lá na região do Aava. Crescemos assim. Acostumamos com as coisas do Aava. Acostumamos com um domínio inimigo. Acostumamos a viver uma vida de dependência de pessoas, sem ter um contato extraordinário com Deus, sem conhecer Jesus de verdade, sem saber exatamente o que significa estar em Jesus. Mas esta palavra vem para dizer que o Senhor nos chama para essa viagem. E aquele que já fez essa viagem tem que ter a certeza de que está no lugar certo, que você não precisa mais procurar lugar algum, porque você está onde Deus te chamou. Quem crê? Quem crê? Assim eles jejuaram, é o testemunho de Esdras. Assim eles pediram, e assim, repete comigo, assim. Isso, eu nem gosto de fazer isso, mas eu fiz, não sei porquê também. Não gosto de pedir para a igreja repetir, mas já está pedido, não dá para voltar para trás. Assim, de vez em quando escapa, né, pastor? Assim, eles foram atendidos. Então, queridos irmãos, esta é a palavra que o Senhor tem para nós. Nós devemos carregar dentro do nosso coração a certeza de que o nosso Deus preparou um lugar para nós. O lugar da presença, o lugar da adoração, o lugar da comunhão. E quando nós entendemos que esse lugar é Cristo, então nós não podemos falar uma coisa e fazer outra. Por exemplo, se eu digo, o meu lugar é Cristo, o meu alvo é Cristo, mas no meio do caminho, no meio da viagem, às vezes até antes de iniciar a viagem, a gente é contrariado, a gente recebe um golpe. Às vezes isso vem de um irmão na fé, às vezes isso vem de uma pessoa da família, de alguém importante para nós. Então, queridos, se nessa hora, diante disso, nós que entendemos, prestem atenção, que nós somos um corpo em Cristo, entendem? Em Cristo, estamos falando de um lugar. Nós somos um corpo aonde? Em Cristo. Em que lugar nós somos um corpo? Nós somos um corpo em Cristo. Se alguma coisa acontece, e por conta desse acontecimento, seja ele qual for, você tem que me entender, eu abandono o corpo de Cristo, acha que está batendo, acha que está tendo coerência essa fé? Não pode estar. Professamos uma coisa e estamos fazendo outra. Mas quando nós entendemos que estar em Cristo significa olhar para Ele, aprender com Ele e ouvir quem mesmo? Ele. E olha, Ele coloca Esdras para anunciar a sua palavra, para nos ensinar, para caminhar conosco. Ele coloca, quem crê? Ele coloca. Aliás, Ele quer que você seja um Esdras também na vida de muita gente. Amém? Então, nada pode nos abalar. Eu quero concluir
esta mensagem, irmãos, lendo aqui para você, ainda no capítulo 8, deixa eu mostrar para você o que acontece. Versículo 31. Partimos do rio Ahava, no dia 12 do primeiro mês, a fim de irmos para Jerusalém. Eu creio que a igreja já está pensando assim, eu saí do mundão, eu saí daquele lugar, que não trazia nada para mim, lugar de engano, lugar de ilusão. Muitos só conheciam aquele lugar. Muitos ainda estão nesse lugar, muitos voltaram para esse lugar, mas esse não é o lugar que o Senhor preparou para você. Mas eles partiram e foram para Jerusalém. A igreja está pensando, eu saí do mundão e fui para Jesus. E a mão do nosso Deus estava sobre nós, e nos livrou das mãos dos inimigos. Prestem atenção, os inimigos apareceram, mas o Senhor os livrou. Os inimigos podem aparecer diante de nós, mas quem nos livra é o Senhor. O Senhor é contigo. As mãos do Senhor estão sobre você. Não tenha medo dessa viagem. Tome a decisão de tocar para frente. Vai na direção que o Senhor está te dando. Experimente a novidade que o Senhor está preparando para você. E aí, para encerrar, a palavra diz, nos livrou das mãos dos nossos inimigos, e dos que nos armavam ciladas pelo caminho. Você acha que não vai acontecer com você? Mas o Senhor tem falado ao nosso coração. O Senhor está dizendo, olha, eu estou contigo. Não tem cilada que te pega. Amém? Chegamos a Jerusalém. E aí, nós descansamos 3 dias, e no lugar que o Senhor nos chamou, é que só ali a gente pode encontrar descanso, porque a gente só pode descansar em Cristo. Amém, irmãos? Do contrário, é cansaço, é medo, é dúvida. Amém? Mas vamos ficar de pé então? Vamos colocar no nosso coração algumas coisas que a palavra revelou. Você tem que entender que o nosso Deus é um Deus cuidadoso. É um Deus que presta atenção em tudo que está acontecendo em nossa vida. Deus que conhece o nosso coração. Deus que permite que tantas vezes a gente tenha que enfrentar as dificuldades, as incertezas, os medos do rio Ahava. Mas um Deus que está sempre presente quando você toma a decisão de pedir sua proteção, sua segurança para esta viagem. Essa é uma noite de pedir esta proteção ao Senhor. Que Ele seja o único a garantir esse trajeto. Ninguém mais. Não dependemos de pessoas, não dependemos de políticos, não dependemos de nenhuma autoridade dessa terra, não dependemos de ninguém, a não ser do próprio Deus que está com as suas mãos estendidas sobre nós. Nós não podemos ter medo da viagem, nós não podemos confundir preparação com destino. Nós não podemos apenas querer sentir sem obedecer. Nós não podemos querer garantias humanas. Nós não podemos deixar de alinhar a nossa boca com os nossos passos. Amém? Quem recebe essa palavra? Então, meus amados irmãos, principalmente você que no início da mensagem declarou, eu preciso que o Senhor me atenda, porque eu preciso dar alguns passos, eu preciso ir para o meu lugar, aquele lugar que o Senhor me preparou, mas sem essas mãos do Senhor sobre mim, eu não vou conseguir chegar.
A palavra do Senhor veio para dizer que se você pedir, e se você assim confiar, se as tuas palavras estiverem alinhadas, Ele te chamou aqui para dizer: eu serei contigo. Amém? Então faz assim, num ato de fé, sai aí do teu lugar e vem aqui para frente. Vamos orar juntos nessa hora. Vem aqui porque o Senhor trouxe esta palavra e quer colocar no teu coração a certeza de que aquilo que você declara é muito importante diante de Deus. Se você estava já desanimado, se você estava acreditando que o caso estava perdido, se você achava que essa doença não teria mais cura, que você não retornaria aos dias de felicidade, essa é uma noite que o Senhor está chamando para voltar ao lugar da bênção, para voltar ao lugar que Ele preparou para você, meu irmão em Cristo. E a chave aqui nessa noite é: confie, confie. O que você fala, você assim faça. Amém? A gente precisa ter vergonha, como Esdras. Ele falou: eu tenho vergonha de dizer para o rei que eu preciso de um exército, porque eu disse para ele que as mãos do Senhor estavam sobre mim. Quero que você coloque as mãos no teu coração nessa noite e declare para o mundo espiritual. Declare que você confia que as mãos do Senhor estão sobre você e você não precisa de mais nada. Você não precisa. Você já tem tudo. Jesus é a melhor viagem da tua vida. Amém. Vamos orar? Senhor Deus e Pai amado nosso, toda a tua igreja, Senhor, aqui recebeu a tua palavra. E meus irmãos que deram passos em direção ao teu altar, certamente vivem uma situação especial. E por isso, em nome do Senhor Jesus, nós queremos que esta palavra frutifique na vida deles. Por isso eu te peço que trabalhe, Deus querido, nesses corações. E assim como fez no tempo de Esdras, colocando esta inspiração nas mãos daquele líder, Pai amado, que isto aconteça também em nosso tempo, porque o Senhor é o mesmo, o teu poder é o mesmo, e a tua vontade é a mesma. E então aqui nós estamos, Deus querido, e queremos chegar nesse lugar que o Senhor preparou para nós. Por isso, meus irmãos que aqui se apresentam, eles estão em busca, Senhor, desta proteção, desta segurança, sobre eles, sobre a casa deles, a família, os filhos, Senhor, e tudo o que eles já têm, tudo o que eles necessitam, Deus querido, seus bens estão em tuas mãos. É só no Senhor que nós encontramos essa segurança. Meu Pai amado, em nome do Senhor Jesus, coloque em nosso coração, Deus querido, que se acreditamos que se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela, nós não podemos nos desesperar diante dos primeiros ataques e correr em busca de um sentinela, mas sim correr em tua direção, Senhor, buscar esse abraço do Senhor Jesus, a companhia do Senhor Jesus, as palavras do Senhor Jesus, o consolo que nós encontramos no Senhor Jesus e as ações do Espírito Santo esteja sobre nós, Deus querido, porque aqui tem um povo vencedor, aqui tem um povo que está disposto a caminhar, que está disposto, Deus querido, a permanecer no lugar que o Senhor já levou tantos de nós. E todo aquele, Deus querido, que ainda não está ali, eu te peço, em nome do Senhor Jesus, que esta palavra se cumpra na vida dele, Senhor, que o Senhor seja com ele, que ele sinta, Deus querido, que o Senhor está aqui, que o Senhor está com ele e que o Senhor assim os acompanhará até chegar nesse lugar. Traga, Senhor, pelas ações do teu Espírito, pelo poder da tua palavra, a coragem que muitos não têm hoje de abandonar aquele lugar, de sair no lugar que não tem promessa, do lugar que não prospera, do lugar que vem tristeza, num lugar, Deus querido, que a derrota está declarada, mas que acima de tudo, pelo poder dessa palavra, pelo teu amor tão grande sobre nós, Senhor, pela virtude que vem do teu Espírito Santo caindo sobre a vida da igreja nesta noite, eu te peço em nome do Senhor Jesus, dê as mãos, Senhor, para cada um deles, e que assim esta viagem comece, Senhor, e que tão logo chegue
cheguem ao lugar do destino, que venham os inimigos, mas a tua proteção será com eles, que venham os desafios, mas o Senhor será com eles para fortalecer, e assim, Deus querido, nós chegaremos, porque esta é uma palavra que nós recebemos em nosso coração, e a confiança, Senhor, não só para falar, mas também para fazer e esperar que todos sejam atendidos. Isto está aqui agora dentro do nosso coração, e por tudo isso nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, e todos a uma só voz declare em nome do Senhor Jesus. Amém, em nome do Senhor Jesus. Dá um abraço no teu irmão aí agora, e pode desejar uma boa viagem, meu irmão.